Olá, gente. Professor Marcos Domingues, professor de arte, né? Eu acho que eu não consegui explicar, estou sentado aqui porque eu estou com o pé quebrado, mas quem viu as outras aulas vai me ver nessa mesma situação, mas a gente está se recuperando. E a gente vai continuar este assunto, nosso último item deste assunto pontual, que para alguns autores é chamado de arte moderna, porque trata da Idade Moderna. E a gente está chamando de arte produzida nos séculos XVI e XVII, que correspondem ao Renascimento, Maneirismo e Barroco, certo? E aí, para a gente poder falar sobre isso, é uma sequência. Na hora que você consegue entender isso, eu posso dizer o seguinte: o Renascimento está para a arte greco-romana, assim como o Barroco está para a quebra dos padrões clássicos na Idade Média. Mas também, já no século XIX, a gente pode dizer que houve uma releitura, uma reestruturação dos mesmos conceitos. O neoclassicismo no século XIX está para o Renascimento, assim como o romantismo está para o Barroco. Então eu tenho arte clássica greco-romana, Renascimento, neoclassicismo. Ah, professor, agora eu entendi por que é tão importante estudar essas escolas. E outra, o Barroco, ele chega no Brasil também, né? As igrejas barrocas brasileiras, inclusive uma aqui no Maranhão, né, conhecidíssima, que é de Alcântara, a Igreja do Carmo, ela tem uma influência que vem da Europa nesse período. Não chega junto, mas a gente tem consequências e referências disso no Brasil. A imagem a seguir trata-se da obra renascentista, que pode ser considerado como a base da mudança, ou seja, o maneirismo, para o surgimento do estilo que vem a seguir, o Barroco. O artista renascentista que a produziu preferia a escultura no lugar da pintura. Entretanto, nessa obra transmitiu toda a emocionalidade que o Barroco tem, que o maneirismo tem, e a angústia necessários para fugir aos padrões renascentistas. Vamos falar da palavra barroco, para a gente poder entender. A palavra barroco não tem tradução, né? Se a gente fosse chegar perto, seriam duas palavras, uma espanhola e outra italiana, barroco e barros, ou barros, dependendo da pronúncia. Uma significa retorcido e a outra significa pesado. Se a gente fosse definir o barroco como estilo numa palavra só, por definição do conceito, seria a palavra exagero. Então, o barroco, ele é exagerado. Ele é exagerado no efeito claro-escuro. Eu não posso fazer isso aqui agora. Mas eu estaria completamente no claro e o fundo completamente escuro, como se fosse uma cena teatral. O barroco, ele é emocional, exageradamente dramático. O barroco, ele é exagerado nas dobras de roupas, muitas dobras. O barroco é exagerado na diagonalidade das figuras. O barroco é exagerado. Ele é feito para causar essa reação dramática. Bom, a obra é um afresco que chama-se O Juízo Final e retrata as figuras humanas como padrão de beleza clássico, ou seja, os corpos de homens e mulheres gregas, todos marombados, parece que eles estão fazendo crossfit todo o tempo, né? Qual artista do Renascimento produziu essa obra? A ideia não é só entender quem foi o precursor do maneirismo e do barroco, mas entender o que o barroco traz, apesar desta obra não ser barroca nem maneirista. Ela é a base do que vai ser essa mudança. Então eu tenho a ideia do inferno, né, a ida para o inferno, o purgatório, a humanidade e a ascensão divina, tudo numa obra, né? Se algum de vocês já assistiram essas séries que pegam obras renascentistas para criar possibilidades e hipóteses assim, bem surreais, essa aqui é um exemplo disso. Mais ainda, quando você fala de quem fez a obra. Por quê? Porque esse artista costumava roubar corpos de pessoas que faleciam na rua e abriam esses corpos para saber como é que funcionava a anatomia interna. Tanto é que a igreja não permitia isso e nesse teto que vem em cima, ele desenha e pinta o teto da Capela Sistina, olha a dica bem aí, para que você comece a pensar que ele imaginariamente desenhou figuras, mas quando essas figuras são analisadas por outro ponto de vista, você vê que são partes do corpo humano, inclusive este aqui, que é exageradamente dramático, exageradamente pesado. Professor, como assim? Se eu coloquei só um trecho da obra, mas isso aqui seria os olhos de uma caveira, de um crânio, a área do nariz e a ideia desse crânio. Caramba! Agora é que eu consegui ver. Pois é, ele vai colocando estudos de anatomia humana, tanto nessa obra, mas só que com um caráter mais emocional, que vai dar origem ao barroco, e ainda ele vai criar novas possibilidades. Por quê? Porque os cientistas estudiosos e os antropólogos e artistas estudiosos descobriram que no teto da Capela Sistina
Michelangelo Buonarroti entope o teto com figuras e com parte de corpos humanos. Como assim, professor? Vou deixar a dica aí para vocês. Mostrei essa semana numa turma de terceiro ano, segundo ano, revisão, não sei exatamente qual foi, a hora que Deus puxa Eva da costela de Adão, no caso, né? E aí a túnica que Deus está usando é o contorno do pulmão esquerdo, que é justamente de onde a figura da Eva sai. Onde Deus cria o homem, né, ao redor do contorno onde está a figura de Deus, você tem o córtex cerebral montado ali ao fundo, ou seja, ele faz estudos de anatomia para poder desenvolver esse conceito. E esses estudos, eu vou voltar a deixar bem aqui, esses estudos, eles vão além porque eles servem para pautar o que a gente tem na frente, tanto para o barroco quanto para os estilos seguintes. Então, eu vou ficando aqui, deixando as dúvidas para a cabeça de vocês, porque no Renascimento, no Barroco e no Maneirismo, os artistas vão além da arte. Eles vão em busca de conhecimento e novas possibilidades. Professor Marcos Dominici, professor de arte. Um abraço, gente. Fui!